Iniciaremos a aula de hoje falando sobre os dispositivos básicos de rede. São 4 os dispositivos básicos: o meio físico, os hosts, os dispositivos de rede e os servidores. Meio físico, onde os dados trafegam em uma comunicação entre os hosts. Então, nós temos os cabos UTP, os cabos STP, que são cabos de cobre, fibra óptica e atmosfera, no caso das redes wireless. Temos os hosts, os dispositivos anexados à rede, as impressoras, os computadores, smartphones, tablets e etc. Temos os dispositivos de rede, os equipamentos criados exclusivamente para o funcionamento da rede, os hubs, switches, roteadores, repetidores e etc. E temos os servidores, que são computadores dedicados a fornecer serviços aos clientes da rede, como, por exemplo, servidores de arquivo, servidores firewall, servidores web, e-mail e vários outros. As ligações físicas da rede podem ser do tipo ponto a ponto ou multiponto. As redes ponto a ponto são caracterizadas pela presença de apenas 2 pontos de comunicação. As redes multiponto são caracterizadas pela presença de 3 ou mais dispositivos. Então, essa imagem indica de forma bem clara e específica uma rede ponto a ponto, onde temos 2 roteadores conectados através de um link cross. Poderemos também ter um link serial, que é o mais usual no mundo real. E temos uma rede multiponto, onde temos o switch que interconecta todos os hosts de rede. Então, temos uma rede multiponto com a figura de um concentrador estabelecendo a comunicação entre eles. Toda comunicação é estabelecida partindo do pressuposto que temos uma origem e temos um destino. Então, a origem se comunica com o destino e vice-versa. A forma com que o meio físico é utilizado para essa comunicação pode ser classificada de 3 formas. Primeira forma, comunicação simplex. A informação trafega por um único sentido. Não se aplica aos equipamentos de informática. E um exemplo disso é a televisão. Um outro exemplo são os rádios AM e FM. Ou seja, nós temos os rádios que ficam na casa das pessoas com uma antena somente receptora. E as rádios de transmissão, que somente transmitem. Nós temos também o meio de comunicação half duplex, onde a informação trafega nos 2 sentidos, mas nunca ao mesmo tempo. Um exemplo simples são os radiotransmissores. Um outro exemplo são as redes com topologia linear, utilizando o cabo coaxial, onde temos apenas um único meio de transmissão. Dessa forma, uma máquina transmite e a outra deve esperar essa transmissão acabar para iniciar a sua transmissão. E o full duplex, onde a informação trafega nos 2 sentidos ao mesmo tempo. O telefone é um exemplo, e as redes baseadas em cabo par trançado também são um exemplo. Existem 2 tipos de informação. Existe a informação analógica e a informação digital. A transmissão analógica é feita tendo como meio físico a atmosfera e os cabos de par metálico. Informações analógicas são as informações do mundo real, que podem ser encontradas no meio físico e podem assumir qualquer valor, como, por exemplo, o som, a luz, os sinais elétricos e etc. A informação digital é o sistema de informação utilizada pelos computadores e pode assumir apenas 2 valores, o verdadeiro ou falso, o sim ou não, que são representados pelos bits 0 e bits 1 da numeração binária. Eventualmente, os sistemas de informação analógico e digital podem precisar interagir. Para que um sinal digital seja transmitido através de um meio físico, é necessário modular o sinal digital para analógico, para que um sinal digital seja entendido logo após ter sido recebido através do meio físico. Dessa forma, precisamos modular o sinal, e para isso utilizamos um modem. A palavra modem vem de modulador e demodulador. O modem é o equipamento projetado justamente para interagir as redes digitais com as redes analógicas e vice-versa. Ele faz a interação
a modulação e a demodulação entre esses equipamentos. O sinal precisa sair da origem e chegar até o destino, e para isso precisa ser trafegado no meio físico. Existem dois tipos de meios físicos. Existem os meios físicos seriais e os meios físicos paralelos. Na transmissão em série ou serial, o tipo de transmissão de dados segue apenas em um sentido, ou seja, ele vai em fila. A transmissão em série permite uma comunicação simultânea nos dois sentidos. Então, nós temos um exemplo onde o transmissor, classificado como TX, envia as informações através de uma única via ao receptor, classificado como RX. Dessa forma, os bits vão em série. Na transmissão paralela, o modo de transmissão no qual um grupo de bits que constituem uma mensagem são transmitidos em grupos sucessivos, ou seja, em paralelos, sendo então propagados simultaneamente, ao mesmo tempo pelo canal físico. Este modo de transmissão necessita da utilização de tantos canais fisicamente disjuntos quanto os bits de cada grupo e do emprego de uma sincronização entre a estação transmissora e a receptora. Então, nós temos os dispositivos de emissão, classificados como TX, enviando vários bits ao mesmo tempo para o receptor. No nosso exemplo, temos 8 vias de transmissão, ou seja, 8 bits podem ser enviados entre a origem para o destino ao mesmo tempo. Pessoal, para finalizarmos a nossa aula, precisamos entender que a transmissão serial pode ser de dois tipos. Ela pode ser tanto síncrona quanto assíncrona. Na comunicação serial assíncrona, ou seja, sem sincronismo, não existe a necessidade de sincronização entre o receptor e o transmissor, uma vez que os caracteres são transmitidos um a um e não em blocos. A transmissão de cada caractere é precedida de um bit de start e terminada com um bit de stop. A função desses bits é exatamente identificar aonde inicia e aonde termina uma transmissão. Na transmissão serial síncrona, ou seja, com sincronismo, o transmissor e o receptor devem ser sincronizados antes da realização da troca dos dados. Os bits são enviados sequencialmente até uma quantidade pré-estabelecida que é combinada pelos dispositivos. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.